Voltamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 22 de setembro. Eu sou Fernando Rudnick, estou com eles, a nossa dupla dinâmica, Carneiro Neto, de volta aqui ao podcast, e Augusto Mafuz. Saudades, Mafuz, do Carneirinho. Saudades, está aí, graças a Deus, Carneirito recuperado. está de volta aí, o nosso homem biônico. Tudo bem? Não, Como mas... você está? Estou muito bem, graças a Deus. Muito obrigado aos amigos. Eu coloquei uma prótese no quadril com o Dr. Márcio Pozzi, lá da Artro, e foi show de bola. O homem é um craque e o atleta aqui, em menos de 20 dias, já está pronto para os desafios. Menos pular muro, dar bola de fianco e bater pênalti de olho fechado. Isso não consigo ainda. Ele veio correndo hoje aqui para o podcast, né, Mafuz? Graças a Deus, estou muito feliz. O ouvinte também feliz. E vida que segue. Vida que segue. Vamos lá, então, deixando aquele recado para você que nos assiste aqui no YouTube do 12 Esportes. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, faça o programa com a gente. Estamos chegando perto do 100º programa Carneiro e Mafuz. Vamos ter uma edição especialíssima. Então, mande aí a sua pergunta, o que você quer saber de Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Meus amigos, vamos começar o programa hoje falando do Coritiba, né, que perdeu na rodada para o América. Depois a gente entra no assunto do Atlético, que chegou à 5ª vitória seguida nessa Série B. Mas o Coxa perdeu fora de casa do Coelho, 1-0, um jogo que dominou o primeiro tempo, teve chances para matar a partida logo no primeiro tempo e depois tomou um gol numa falha aí de marcação e a coisa começa a ficar mais complicada para o Coritiba, Carneiro Neto? Não, complicado propriamente não. O Coritiba está com uma boa gordura, uma boa margem. O problema é que o Moser, que monta muito bem o time sob o ponto de vista defensivo, e o meio de campo, apesar do Josué só ter entrado no segundo tempo, ele está em recuperação e não produziu muito, ficou visivelmente fora de ritmo de jogo. Mas o drama do Coritiba é o ataque. A quantidade de oportunidades criadas no primeiro tempo. O goleiro Gustavo se consagrou. Agora os jogadores têm inabilidade, eles não sabem finalizar. Até chutaram uma bola na trave, é verdade. Agora, uma falha, eu diria, não é normal na zaga do Coritiba, tomou o gol. Daí tem um segundo gol que acabou sendo anulado pela arbitragem. A mesma arbitragem que não marcou um pênalti claro sobre o zagueiro Jaci, que inclusive saiu com a marca da chuteira do adversário, aliás, com a mão do goleiro, a luva do goleiro, na testa. O árbitro não deu o pênalti, consultou o tal do VAR, o VAR viu tudo e não confirmou também. Você vai esperar o quê? Aí o Coritiba perdeu. Eu diria que o Coritiba perdeu para ele mesmo. O Mafuz. Já acho que na medida em que não marca o pênalti claríssimo sobre o Jaci, mais que o ataque tenha perdido gols, a arbitragem influiu. Qual é a vantagem de se ter um VAR numa partida dessa Aí se o árbitro vai lá, olha a imagem... Mas aí é culpa do árbitro. Vê o que aconteceu na testa do Jaci. Que tal? O Mafuz tem razão, porque a autoridade máxima é o árbitro de campo. O VAR é um mero consultivo, vamos dizer assim, um trinca, acho que são 3 ou 4. Claro, ele tem a decisão final. Só que as pessoas estão com a imagem, né? Estão com toda a alta tecnologia à disposição deles, nesse caso específico. Pô, e não dão o pênalti, quer dizer, aí é de machucar, né? Agora, em relação à situação do Coritiba, eu também entendo de que é tranquila neste momento. Ocorre que vai diminuindo a diferença e vai diminuindo e muitos clubes estão disputando o 4º lugar, a 4ª vaga. Hoje o Coritiba tem 5 pontos de vantagem para o Atlético, que é o 5º. Pois é, até um dia desse eram 10 pontos. Isso. Agora já são 5. Eu não digo que ele corre risco em relação ao Atlético. Ele pode
passar a correr algum risco em relação a qualquer um que esteja atrás dele. Entendeu? É uma hipótese que hoje o Coritiba precisa considerar também. E Mafuz, Carneiro? Você já imaginou o Coritiba? Você já imaginou o Coritiba perde esse jogo pro Criciúma? Criciúma é o terceiro colocado, tá um ponto atrás. Até esse jogo do Criciúma começar, a gente tem o Coritiba com uma vantagem de 5 pontos pro quinto colocado. Mas o Criciúma hoje junto com o Atlético, são os 2 melhores times do segundo turno da Série B, cara. Mas o problema do Coritiba é aquilo que nós já vemos falando há muito tempo, a leitura é fácil de fazer, é um time com a zaga montada, só que a zaga falhou ontem, então ontem poderia ser 0-0, o famoso 0-0 malandro, mas estava de bom tamanho. Agora, o Coritiba precisa mudar o comportamento como mandante. Sim. Porque a torcida Coxa Branca também deu uma cansada já de lotar o Alto da Glória e ver o time enroscar em adversários tecnicamente sofríveis. No caso do Criciúma, ao contrário, é um time do mesmo nível do Coritiba, vamos dizer. Porque eu considero os 6, 7 primeiros colocados mais ou menos iguais. O próprio Atlético se reabilitou e está incluso nesse grupo seleto. Porém, para ganhar do Criciúma, o Coritiba tem que fazer por onde? E não tem muito tempo, porque o jogo já será na quinta-feira. Mas, de qualquer maneira, caberá ao Mozart tratar disso. Repito o que temos falado praticamente sistematicamente. O ataque do Coritiba, falta talento. Mas ganhou de 4-0 da Ferroviária. Foi quase um acidente de percurso. Tomara haja outro acidente contra o Criciúma. Em resumo, o Coritiba... Essa é a impressão que eu tenho e parece que não está muito longe da verdade. Ele se entusiasmou bastante com a ideia de ser campeão e esqueceu que o objetivo imediato é se classificar para a Série A. E meio que botou salto alto aí. Começando a brincar com a turma, com os atleticanos, gozando da cara dos atleticanos. E o tempo está passando e perdendo ponto. Assim, falar hipoteticamente, mas se o Coritiba não vencer o Criciúma, entra em crise? Não, em crise não entra. Não entrou quando estava mal e nem deve entrar, porque isso faz parte de um campeonato longo e igual como esse. Só um idiota vai colocar o Coritiba em crise diante da boa campanha. Agora, é um alerta de que a coisa não está resolvida como se imaginava. Agora, a vantagem do Coritiba, primeiro, que vai jogar em casa. Segundo, o Josué deve estar em melhores condições. O Josué ficou muito tempo, uns 15 dias parado por lesão e não esteve bem na partida. Agora, eu acho que os alas do Coritiba precisam contribuir mais na ação ofensiva. O Coritiba, às vezes, ele fica muito centralizado em termos ofensivos e facilita a tarefa da zaga. Você veja que o Coritiba tentou tanto que no segundo tempo o Maicon, o zagueiro, ele praticamente ficou jogando de centroavante. Então isso aí tem que ser corrigido. Quem tem que trabalhar a bola é o ala direito ou é o ala esquerdo, junto com os meio-campistas, o Seba Gomes, o Josué, etc. E usar o Lucas Ronier, que é um driblador, um jogador insinuante, ele tem que jogar na área. Ele tem que jogar aos lados da área. Ele não pode recuar muito, porque o Lucas Ronier é um incômodo para qualquer zaga. Então são correções que o treinador Moza precisa fazer. Tem pouco tempo, né? Um pouco mais de 72 horas, mas há tempo sim, o Coritiba reúne condições para vencer. Vai ser um jogo complicado. Imagino que o Criciúma vai vir aqui para buscar um empate, pelo menos, né? Um time pro Atlético é importante uma vitória do Coritiba. Sim, porque você, né, segura um time que está atrás. O Carneiro citou, o Coritiba hoje é o 8º melhor mandante só da Série B. Ele tinha uma campanha muito boa e depois foi perdendo rendimento em casa. Ainda o aproveitamento em casa é bom, 66%. 7 vitórias, 5 empates e 1 derrota só no Couto Pereira. Mas as vitórias do Coritiba em casa, elas vêm rareando, né? Ele vem tendo mais dificuldade para vencer em casa, em exceção aí desse jogo da Ferroviária. A exceção do jogo com a Ferroviária, que foi uma goleada,
Nos jogos em que o Curitiba venceu no Alto da Glória, foi tudo ali na continha do chá. Sim, sim. Mas o importante desse campeonato não é mostrar a técnica ou algo semelhante, é a soma de pontos. Sim. É isso que é o que intriga. Então o Curitiba não pode perder essa margem superior que ele tem de pontuação. Seria uma bobeira, porque está tudo certo, está encaminhado para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não teria nem justificativa perante a torcida um eventual desastre que eu não acredito. Uhum. Só para completar aquela situação do Jaci que a gente comentou antes, né? Do pênalti, que todos nós concordamos aqui que foi um pênalti do goleiro Gustavo no Jaci. O Jaci deu uma entrevista ali depois na saída do gramado e disse que o árbitro avisou ele que o contato não foi suficiente para ser pênalti. Isso é muito subjetivo. Sabe qual é o árbitro? Sabe o que ele queria? Para ser suficiente, tinha que ter nocaute. Se ele levasse um nocaute... Quer dizer, agora a partir do momento... Ora, a FIFA... A parte de arbitragem da FIFA, ela tenta ao máximo tirar o aspecto subjetivo da decisão do árbitro, mas o árbitro é que cria esses elementos para apitar de acordo com a conveniência dele. E acho que é sempre bom destacar o nome do árbitro quando acerta e quando erra, né? O nome desse árbitro é Lucas Guimarães Rechático Horn, do Rio Grande do Sul. Então fica aí a reclamação, né? O Curitiba com certeza vai fazer uma reclamação para a CBF, coisa que também não resolve. Não adianta muita coisa, mas a Série B tem isso. Um dia você é prejudicado, outro dia você também tem uma certa vantagem em algum lance. É isso. O Curitiba agora vai ter esse jogo contra o Criciúma. E olha que engraçado, na matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, hoje o Criciúma tem uma probabilidade de acesso maior que a do Curitiba, mesmo tendo um ponto a menos. Lá vem o Fernando outra vez. Eu vou trazer a matemática. Lá vem outra vez o Fernando com as probabilidades. A matemática hoje, o Curitiba tem 75,6 e o Criciúma 76,5. Tá, mas baseado em que é isso? Exato. Estatística. Mas estatística da onde? Qual é a fase da Lua, Marte é mais perto de Vênus? Não, isso é a pergunta que eu faço. Qual é a base de cálculo para isso? Eles usam, né, os próximos jogos que os times vão ter, rendimento, são diversas coisas. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso aqui. Não é questão de né? concordar. Mas eu só estou trazendo os dados. Tem muito jeito de exercícios de pitonisa. É evidente, me não deixa existe. nervoso isso aí. Não, sinceramente. O Mafuso é anti-matemática. Mas não é que eu seja anti-matemática, quer ver? O Atlético está 1 ponto do quarto colocado, certo? Qual é em percentual a possibilidade do Atlético? Hoje, a probabilidade do Atlético subir é de 45,6%. E hoje, na probabilidade, a 4ª colocação. Ele já tem mais chances de subir do que o Novo Horizontino e do que a Chapecoense. Pois mas eu não acredito em matemática no futebol. De você considerar a condição de um time para ganhar ou perder com base em estatística. Eu também penso igual. Acompanho o voto do Augusto Pitágoras Mafos. Muito bem. Mas só para deixar, né, bem claro, a estatística que a gente está trazendo é um dado que né, a gente acompanha. Ele vai mudar a cada rodada, obviamente, mas é só né, para a gente se basear ali e ter essa noção do que os números estão apontando. Claro que o campo ele sempre vai prevalecer. E hoje o Atlético com 5 vitórias consecutivas, a gente vai entrar nesse assunto já, Carneiro e Mafuz, ele se coloca numa posição aí muito favorável a brigar por esse acesso. Ele ainda não está no G4 e ele precisa ainda comprovar essa reação, continuar a vencer. E é claro que essa 5ª vitória seguida, do 2-0 sobre o Vila Nova, ele dá mostras que o Atlético vai até o final brigando. Olha, o Atlético está indo melhor agora, exatamente porque a diretoria teve o bom senso de manter o Odair Helma
E essas últimas contratações foram muito positivas. Claro, com destaque é o Kevin Viveiros, que é um excelente avante. Agora, o aproveitamento do Dudu tem sido muito positivo. Vocês notem que o Zapelli cresceu de produção, mas basicamente o grande mérito do técnico foi definir a zaga. O Atlético parou de bater cabeça. O Teran, o Arthur e o Aguirre, zagueiros interiores. Optou pelo Benavides na direita e o Esquivel na esquerda. Então o Atlético ganhou, vamos dizer assim, a base, né? Incorporou. Ele criou constituição de jogadores, no plano individual e coletivo, e realmente faz uma campanha muito positiva. Nós tínhamos essa expectativa, aqui mesmo eu falei, tem que prestigiar o Odair Hellmann, porque ele é técnico bom, experiente. Agora, ele não vai fazer milagres, mas ele operou bem. Eu diria que o Atlético, nesse ritmo, tem toda a chance, sim. Agora eu mudo, então, o meu pensamento. Eu achava improvável. Eu acho que, claro, tem que continuar. Ele ganhou 5 seguidas, porque trata de ganhar mais 5. Daí, vai para a primeira divisão. E o que a gente falava, né, Carneiro, aqui. Quando você saiu, né, 2 semanas atrás, você ficou 2 programas fora, né? Então, o Atlético vivia outro momento. Hoje ele conseguiu essa série de vitórias e aponta para um caminho positivo. Mas isso não quer dizer nada. Tem outro aspecto também, além do acerto do treinador na escalação, na disposição estratégica, mas os jogadores ganharam consciência da responsabilidade. Mas quem foi o responsável? Sim, evidente. O treinador. Eu vou só falar a minha opinião. O Odair, como técnico, como ordenador de time, ainda não me convenceu. Eu escrevo isso, não sei se já saiu ou não, se já voltou à luz na casa do Júlio. Mas ele tem virtudes que superam a necessidade de só entender de futebol. A fé, a honestidade, a consciência que ele provoca no jogador. Foi ele que provocou a consciência para esses jogadores que não conheciam o Atlético, de quem é o Atlético, a grandeza do Clube Atlético Paranaense. Ele provou, olha, nós estamos numa segunda divisão, vocês não têm noção do que é esse clube. E agora eles estão tendo noção de quem é esse clube. Sobre Zapelli, pois não, Carneiro? Não, eu só complementando o seu pensamento, o Odair Hellmann, ele foi muito coerente, mesmo nos momentos de grande dificuldade, ele nunca deixou de acreditar. Isso. E isso é importante transmitir aos jogadores. Isso. O jogador precisa do paizão no vestiário. Sabe? É aquela voz de alguém que lhes proteja ele. Exatamente. E ele é o Papito, né? O apelido dele é Papito. Então eu vou te contar dele. uma historinha aí do Zapelli. E tem a ver conosco. Lembra a entrevista do Alex aqui? Sim. Quando eu perguntei o Zapelli. Em resumo, o Alex falou: ele precisa definir ou dar um passo para trás para começar o jogo e fazer lançamento, ou dar um passo para frente para entrar na área. Aonde ele está, que é uma zona de conforto, ele não pode ficar ou não poderia ficar. Essa opinião do Alex chegou no CT do Caju, foi ouvida no CT do Caju, pode até ser coincidência, mas chegou, isso me garantiram, e aí o Zapelli chegou e pediu para o técnico para dar um passo para trás. E por isso que ele está jogando barbaridade. Ele está jogando mais atrás. Tá dando até carrinho. Exatamente. E fazendo mais lançamento. Então, o campo de visão dele aumentou. Contra a Chapecoense, o lançamento do gol do Léo Derek, primoroso. Veja só que interessante. Mas, de qualquer maneira, a influência do Odair Hellmann, é isso que eu quero deixar claro, ela supriu todas as deficiências de comando do Atlético para voltar à primeira divisão. Entendeu?
E agora, e essa notícia aí de que o Inter quer o Odair? O Inter perdeu ontem, É fofoca? Perdeu ontem, o interesse existe, né? Mas o Odair deixou claro que está focado no Atlético e não existe pensar hipoteticamente na vida. O foco dele é no Atlético, ele falou. Isso está concentrado no Atlético e eu duvido que ele ia deixar o Atlético pelo caráter dele, eu não devo. Eu duvido. Eu acho que o Odair Hellmann deve permanecer no Atlético, uma questão de coerência, porque ele está fazendo um trabalho exemplar, vai sair super valorizado se subir à primeira divisão. Ao passo que o time do Internacional assistiu o Grenal ontem, aliás, paguei todos os meus pecados no fim de semana, né? Vi o Curitiba com o América, vi o Grenal, vi tal de Vasco e Flamengo, então eu sou perdoado, viu? Agora, vi muita coisa da Europa também. Aliás, cada jogo é de matar, né? Aquele Manchester City e Arsenal ontem foi maravilhoso. Mas o que eu vou fazer? Tem que assistir filme e ver futebol, porque a televisão está insuportável na parte política. Então eu só queria dizer para o Odair Hellmann o seguinte: não perca tempo. Esse time do Inter é muito fraco. O Kleber Machado tentou e não conseguiu. Quem? Kleber Machado? Não, Roger Machado. Roger Machado. Kleber Machado é o narrador. É o narrador, desculpa. Roger Machado, que eu considero um bom treinador. Agora, não pode, né? O Inter perder, fazer 2 gols de pênalti, perder o terceiro. Uhum. E o Mano Menezes saiu louco de feliz, né? Eu vi a carinha do Mano Menezes e matei minha saudade de 30 anos atrás, quando ele surgiu no Irati, junto com o Sérgio Malucelli. Muito bem, muito bem. Mas voltando a falar do Atlético, Mafuz, eu ia te perguntar o seguinte: tem um jogador nessa recuperação do Atlético que tem chamado a atenção, que é o Leozinho. Interessante, o né? Leozinho, que saiu do futsal, tem 26 anos, ele deu um passe de letra. Que só parecia engraçadinho no início. Ele deu um passe de letra ontem. Agora se tornou um jogador interessante. Ele tem ajudado, ele é diferente, né? A técnica dele... Não vamos muito longe, né? Não, mas ele é diferente. Vamos devagar. Para a Série B... Não, ele é técnica, não é questão de técnica, é questão de um costume que ele adquiriu no futebol de salão. Mas se for jogar uma primeira divisão, aquilo ali não serve, não. Uhum. Mas hoje ele está ajudando. Não, ele está quebrando defesa. Hoje está muito bom. Do aspecto psicológico. Exato. O jogador está crescendo. Por que aquele Renan Peixoto, que marcou um gol ontem, um dos dois, por que ele desabafou e disse que está cansado? Porque ele está treinando, ele quer se recuperar e voltar a ter uma chance. Termina o treino normal, ele continua lá treinando. Faz treino dobrado. E conseguiu fazer o gol ontem, importantíssimo, primeiro gol do jogo. Mas aquele até eu faria. Mas você dava aquele peixinho ali? Nos meus tempos de Guarapuava, aquela bola era fácil. Mafuz jogava com chuteira bico duro. Não dá. Você faria, Carneiro, aquele gol? Não, claro, qualquer um que jogou futebol mesmo, que amadoristicamente, sabe. Mas o importante é a criação da jogada. É o ritmo coletivo do Atlético que está agradando. Eu acho que o Atlético tem um bom momento e precisa tirar o máximo disso. E é evidente que a torcida acompanha, apoia, e poderia ter ido em maior número, não fossem as questões restritivas da torcida organizada. Não teve bateria, né? Tá proibida pelo... E que ninguém fique com ciúme inveja do Odair Hellmann, né? Você acha que vai ter ciúme? Não, mas tradicional do Atlético, né? Cidadão começa a aparecer mais e dá isso aí. Isso a gente já viu essa novela em algumas temporadas. Esse filme, né? Esse filme já aconteceu. Bom, mas o Atlético conseguiu aí essa vitória. Vamos passar os próximos jogos do Atlético para a gente dar um pitaco geral e depois a gente passa os próximos jogos do Coxa. Então o Atlético vai jogar nessa quarta contra o Atlético, lá em Minas Gerais. Depois tem Atlético e Operário na Baixada, um jogo interessante. Depois o Atlético visita o Atlético Goianiense. Depois mais um jogo fora contra o Remo. Depois recebe o Avaí e aí tem o Atletiba. Então essa é a sequência do Atlético. É jogo por jogo. Jogo por jogo. Não dá para fazer uma previsão de sequência. Dá para fazer uma previsão ou tentar fazer uma previsão jogo por jogo.
Por exemplo, esse contra o Atlético, existe uma obrigação de ganhar. Porque os principais times, os concorrentes dele, estão indo lá em São João del Rei e ganham do Atlético. Agora, eu acho que não só o Atlético tem que se impor perante esse Atlético, que é um time tecnicamente fraco, e o jogo Operário. Então você veja que o Atlético está numa semana interessantíssima, porque se ele vencer o Atlético fora e conseguir ganhar o clássico com o Operário, ele engataria 7 vitórias. Isso. E eu acho que daí ele passa no vestibular. 7 vitórias, ele aí com certeza entraria no G4 e, a moral, a confiança, né, do time, que já está alta com essas 5 vitórias, mudaria. Vamos falar ali então do calendário do Coxa. Depois do jogo do Criciúma, Curitiba visita o Avaí e depois tem mais 2 jogos em casa, que não são jogos contra concorrentes diretos aí. Tem o Botafogo de Ribeirão e o Atlético Goianiense. Dá para liquidar aí a classificação dele. É uma nessa oportunidade. Sequência. Depois, aí tem um concorrente direto, que é o Cuiabá, fora de casa. E depois tem o Atletiba. Né? Então, essa sequência do Curitiba. De novo, o jogo do Criciúma é fundamental, importantíssimo para o Coxa. Sabe por que é fundamental? Não é só sob o aspecto matemático. É que se perder esse jogo, ou até empatar, você conhece time grande. Já começa o burburinho. Torcida começa a vaiar, começa a pegar no pé do treinador, começa a pegar no pé de jogador. E isso causa um certo desequilíbrio emocional. Então, obrigação e necessidade do Curitiba ganhar esse jogo. Agora, o que tranquiliza a torcida Coxa Branca, no caso do Curitiba, é que nós não temos nessa Série B deste ano nenhuma surpresa assim que chegue a ser extravagante, vamos dizer. Se veja que os 4, 5 primeiros eles se mantêm, eles não saem dali. A grande novidade é o Atlético Paranaense. É verdade. Ele é o fenômeno, porque ele ganhou 5 seguidas e está querendo entrar, está batendo na porta. O Atlético Paranaense, sim, pode fazer um estrago no G4. Já que você estava assistindo muitos filmes, é o Estranho no Ninho aí nessa... Né? Porque eu assisti nesse final de semana com minha filha, Betina, ela não tinha assistido, eu assisti o Estranho no Ninho. Com o Jack Nicholson? Filmaço. Que ele ganhou o Oscar, né? Porque o Atlético não estava nessa briga, né? Ele estava longe. E os adversários... Mas você veja que os 5, 6 primeiros, eles estão ali no bolo. Estão levando isso desde o início. Agora não, apareceu o tal do furacão. Apareceu. Agora vai dar um atropelo. É que nem entrar uma raposa no galinheiro. Exatamente. Vai lá e pula pra cá. Só que é uma raposa que tem camisa, tem torcida. Tem rodada quarta-feira, já começa tudo de volta, mas hoje tem Goiás com 48, Coritiba 47, Criciúma 46 e o quarto é o Novo Horizontino com 43. O Atlético está com 42 em quinto. Depois tem Chapecoense, Cuiabá 41 e Remo 39 e Atlético Goianiense 38. Esses são os times que estão mais perto ali hoje desse G4, que estão brigando. Sem fazer projeção ou querer adivinhar no futuro, aí no fundo tem uma vaga para sendo disputada aí. Basicamente pra mim é uma isso. vaga. Uma vaga seria a vaga do Novo Horizontino hoje. Exatamente. Bom, só isso aí. Se o Criciúma... Mas o Criciúma, vamos lá, perdendo do Curitiba e os outros chegando... Mas o Criciúma volta lá em Criciúma e ganha. Bom, aí ele recupera. Cenas para os próximos capítulos. Exatamente. Bom, meus amigos, vai ter hoje a bola de ouro da FIFA. Eu sei que, né, vocês vão ver o podcast, o resultado já vai estar aí, mas eu quero saber de vocês. Quem é o melhor jogador? Quem foi o melhor jogador? Esse prêmio é aquele do jornal L'Equipe da França? Esse não é, esse é o da Fan Futebol. Esse é o da FIFA. Esse é o do Fan Futebol. Tá, é esse dos franceses? Exato. Tem mais peso, ele tem mais valor.
Agora, quem são os candidatos? Os principais candidatos, vamos ver. Rafinha do Barcelona, brasileiro, o único brasileiro. Tem o Dembélé do PSG, campeão da Champions League, o principal jogador. O Salah do Liverpool e o Yamal do Barcelona, né, que é um fenômeno. Queria saber de você, Carneiro Neto, quem foi o melhor na última temporada desses aí? Bom, para mim o melhor é Kevin Viveiros, mas ele atua no Brasil. Desses aí, eu acho que seria justa homenagem ao Salah, o egípcio, pelo que ele vem produzindo no Liverpool, a categoria dele, um jogador extraordinário, habilidoso, mas é evidente que a gente torce pelo brasileiro Rafinha. Mas é uma boa ideia homenagear estes 4 craques. Eu entendo que o Salah deve ganhar, porque eu dou muito mais valor para o jogador que conquista com o clube do que com seleção. Uhum. Entendeu? O Rafinha não ganhou nem com clube nem com seleção. Esse que é o caso. Cometi um equívoco. Yamal. Tem o Lamine Yamal. Sim. Eu cometi esse prêmio, a bola de ouro, é da France Football, não é o da FIFA. Pois tá? É o da não France tem Football. O da equipe, é a France Football. É da France Football. Muito antigamente, nos anos 70, era o L'Equipe. Até o correspondente desse jornal francês morava no Rio de Janeiro, porque a seleção brasileira era tão boa, o futebol brasileiro era tão bom, que o L'Equipe tinha como é que se diz, um correspondente francês que morava no Rio de Janeiro. E a gente convivia. Qual é o nome dele? Eu não estou conseguindo lembrar. Deixa eu só fazer um comentário aí. Esse prêmio do L'Equipe, ele foi incorporado pela FIFA. Exatamente. Mudou. Isso aí. Mas originariamente era o L'Equipe. Isso. Que coroou Pelé de rei. Sim. E quando... Os ingleses primeiro que chamou o Pelé de rei foi Nelson Rodrigues. Depois de um jogo contra o América Carioca, Santos e América Carioca. Mas, na verdade, quem divulgou a ideia de rei foram os ingleses. E quem coroou foi o L'Equipe. Houve um desfile em Paris, a seleção brasileira foi se apresentar em amistosos na Europa, no início da década de 70, e o Pelé foi eleito o atleta do século. E, ao mesmo tempo, o rei do futebol. Só que, na hora da homenagem, estava o presidente João Avelange, da FIFA, lá no salão especial, em Paris, e o Pelé não chegava. O Pelé desapareceu, que ele teve um pequeno encontro com Brigitte Bardot, lá na Côte d'Azur, e o voo atrasou um pouco. Então, entre Brigitte Bardot e a D'Avelange, o Pelé ficou com a velha Brigitte Bardot. Não, mas na época não era velha, né? Não, mocíssima. Como é que é? E Deus criou a mulher. Muito bem, meus amigos. Carneiro Neto, muito bom tê-lo de volta aqui no podcast. E de bom humor, né? De bom humor. Sem dor é uma coisa maravilhosa. Muito bem. E o Atlético ganhou, o Carneiro também tá com sorriso. Não, você sabe que o futebol não me diz nada mais. Eu acompanho. Claro que a gente tem preferência por alguns times. No meu caso, eu torço para os 3 que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, os 3 representantes paranaenses. Mas antigamente eu era menino, torcia para o São Paulo, para o Flamengo. Tinha que ter um time em cada lugar, né? Hoje eu parei com tudo isso. Mas até torcer para a seleção brasileira, às vezes, você tem que sofrer muito para acreditar que o time vai chegar lá. Muito bem, Mafuz, Carneiro, voltamos na semana que vem. Eu já torço para mim só. Tá certo. Um abraço, tchau, tchau.